Minha mãe exigiu que eu entregasse minha casa para ela porque minha irmã mais nova está grávida e precisa mais do que eu. Sou um homem de 31 anos e tenho uma irmã de 28 anos que, honestamente, sempre foi a preferida da minha mãe, mas não do meu pai, pelo que me lembro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente porque minha mãe traiu ele com um ex-namorado da escola e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. Infelizmente, minha irmã era como uma versão miniatura dela. Nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim. Sempre que estalava os dedos, ela me ordenava como se eu fosse um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre a apoiava, então não foi surpresa que eu fui morar com meu pai em tempo integral depois que nossos pais se separaram, enquanto minha irmã ficou com minha mãe. As duas eram muito parecidas e praticamente pararam de falar com meu pai, a menos que fosse sobre dinheiro. No entanto, sou mais parecido com meu pai, que era muito focado nos negócios, e ele começou a me ensinar seu trabalho assim que fiz 16 anos. Fiquei muito bom nisso e, após 12 anos trabalhando para meu pai, me tornei sócio de sua empresa. As coisas estavam ótimas, mas cerca de 8 meses atrás, ocorreu uma tragédia. Meu pai ficou imunocomprometido devido ao seu histórico de fumar muito e morreu aos 60 anos de idade após um infarto fulminante. Conheci minha mãe e minha irmã pela primeira vez em anos depois do funeral. Meu pai foi enterrado em um cemitério local. Minha irmã parecia estar de luto, mas minha mãe parecia indiferente o tempo todo, o que honestamente não me surpreendeu. Da última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele, dizendo que ele lhe devia mais dinheiro, e ameaçou processá-lo. Ele riu. Ele pagou pensão alimentícia e pensão de acordo com a lei e não mais do que isso. Até colocou 30 mil reais na poupança para a faculdade da minha irmã. Mas, 10 anos após o divórcio, ele não era mais obrigado legalmente a enviar dinheiro para minha mãe por causa de uma decisão judicial. Ela não estava de forma alguma financeiramente necessitada, trabalhava no mesmo emprego há quase 3 décadas, era dona da antiga casa da família que costumávamos morar e até alugava 2 quartos regularmente no OLX. Ela não estava passando necessidade. Algum tempo depois do funeral, o testamento do meu pai foi lido. Aparentemente, ele achava que se seu histórico de fumar não o matasse, algo mais o faria, e até brincou sobre isso uma certa vez. Ele basicamente deixou tudo para mim, todos os seus bens e a maior parte do dinheiro de seu negócio e sua casa. Minha irmã recebeu um carro e cerca de 10 mil reais em dinheiro. Minha mãe recebeu apenas 1.000 reais e algumas outras coisas que ela estava reivindicando como suas desde o divórcio. Além disso, fiquei com o resto, e minha namorada agora mora comigo na casa que meu pai me deixou. Minha irmã passou cerca de 2 anos na faculdade e abandonou para viver às custas de seu namorado e trabalhar apenas meio período numa loja da cidade. Durante esse tempo, ela engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo traumático. Eu não estava ciente disso até depois do funeral porque praticamente não tínhamos contato, e ninguém mais me contou. O namorado dela começou a deixar de trabalhar gradualmente, e ele só conseguiu fazer alguns bicos, o que prejudicou as finanças deles. Ele finalmente disse a ela que ela precisava procurar emprego melhor, já que ele estava tentando encontrar um segundo emprego, e então ela engravidou. Ela afirma que ela e o namorado foram cuidadosos, mas chamam isso de bebê milagroso. Uma noite, bateram inesperadamente à minha porta, e quando atendi, fui desagradavelmente recebido por minha mãe e minha irmã. Elas entraram sem perguntar e se acomodaram na minha sala de estar. Minha namorada e eu nos olhamos confusos, e eu perguntei por que elas estavam ali. Minha irmã parecia estar rindo, olhando para todos os lados, abrindo portas como se estivesse fazendo um tour pela minha casa. Minha mãe se sentou no meu sofá e estalou os dedos, exigindo uma água gelada engarrafada. Minha namorada trouxe a água para ela, e eu perguntei o motivo de estarem ali. Minha irmã parecia toda animada e simplesmente me ignorou para continuar bisbilhotando minha casa. Pouco tempo depois, ouvi-a gritar do corredor: "Mamãe, é perfeito!" Sim, ela ainda a chama de mamãe. Finalmente, minha mãe falou e disse:
Bem, acho que está na hora de você fazer seu dever de irmão. Eu perguntei, o quê? Minha mãe então continuou, agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ser minha, já que fui sua única esposa. Mas você ainda pode resolver isso. Você ganha dinheiro suficiente e pode simplesmente comprar uma nova casa. Sua irmã precisa desta mais do que você agora, pois é ela quem está grávida. Mas, se você está determinado a ficar, pode se contentar com um quarto e cobrir todas as contas até decidir se mudar. Respirei fundo e declarei em voz alta, isso não vai acontecer. Você não me dá ordens, especialmente na minha própria casa. E sim, ganho dinheiro suficiente, mas vou economizá-lo para quando realmente precisar, não que você se importe. Minha mãe começou a estalar os dedos para mim como costumava fazer e começou a declarar em voz alta, pare. Eu sou sua mãe, e você fará o que eu disser porque eu o trouxe a este mundo, e eu sou quem manda aqui. Para você, eu sou Deus. Isso significa que quando eu disser pule, você perguntará o quanto alto. Esta casa é legitimamente minha, e sua irmã viverá aqui. Considere isso sua notificação formal de despejo. Mas, como sou generosa, vou lhe dar 2 semanas para fazer as malas e transferir a propriedade para mim. No fundo da minha mente, pensei, isso não pode ser real. Mas então peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe se levantou rapidamente e gritou, o que você está fazendo? Eu respondi, vou fazer o que deveria ter feito assim que isso começou. Vou chamar a polícia para tirar você da minha casa. Ela começou a tentar bater no meu celular e conseguiu derrubá-lo da minha mão, depois tentou pisar nele, mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes que ela pudesse. Disse a ela, é isso. Se você não sair, vou forçá-la a sair sozinha. Minha mãe então me deu um tapa no rosto, e eu retribuí 2 vezes mais forte, de forma tão contundente que a derrubei de volta no sofá. Ela segurou a mão sobre o rosto, agora vermelho e com a maquiagem borrada, em choque total, e depois gritou, como você se atreve? Voltei a discar no meu celular e disse, se você não sair, vou chamar a polícia para removê-la à força. Minha irmã entrou correndo entre nós, segurando os braços para fora e dizendo que eu deveria fazer a coisa certa pela primeira vez na minha vida e ser um bom irmão mais velho. Eu explodi e disse, ah, é mesmo? Eu sou um irmão ruim? Até onde sei, fui eu quem teve que trabalhar desde a adolescência. Eu tinha que fazer todas as tarefas da casa enquanto você só sentava e assistia televisão ou conversando com seus amigos o dia todo. Você costumava roubar meu dinheiro suado para sair às compras depois de gastar toda a sua mesada. Você é uma aproveitadora e uma ladra. Eu não te devo nada. Agora, as 2 saiam daqui antes que eu decida chamar a polícia. Minha irmã começou a chorar como uma criança e disse, mamãe, por favor, faça ele parar. Minha mãe então começou a abraçá-la e beijar suas bochechas enquanto me lançava um olhar mortal. Depois, parecia pensar que havia sido inteligente e disse, sabe, se você chamar a polícia, posso dizer a eles que você me agrediu, e quem sabe, talvez eu possa dizer a todos que você queria fazer algo muito pior com uma pobre garota grávida em necessidade. Não acho que isso seria bom para você. Eu a interrompi levantando a mão e disse, apenas pare. Se você não percebeu, minha namorada ali tem o celular gravando o tempo todo, o que significa que temos evidências de você me agredindo primeiro e admitindo abertamente que mentiria para a polícia. Não acho que isso seja bom para você. Se olhares pudessem matar, minha mãe teria me explodido como uma bomba tática, mas ela rapidamente se desfez e começou a arrastar minha irmã chorando pelo braço. Minha irmã agiu como uma criança completa e se soltou da mão da nossa mãe, sentando-se no degrau da varanda e tendo um acesso de raiva. Eu simplesmente dei um olhar para minha mãe e disse, agora você vê, este é o resultado da maneira mimada como você a criou. Ela me lançou um olhar furioso e, em seguida, tentava arrastar minha irmã pelos degraus da varanda, mas ela se agarrou à grade da varanda e continuou dizendo, você me prometeu repetidamente.
Eu soltei uma risada e disse a elas duas, da porta, para nunca mais voltarem. Minha mãe me mostrou o dedo do meio e depois voltou a tentar arrastar minha irmã da varanda. Levou alguns minutos, mas finalmente conseguiu fazer minha irmã se levantar e sair com ela, dizendo que eu era um idiota cruel e sem coração que iria para o inferno por isso. Ri mais um pouco e disse que também há um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para conseguir o que querem.